Meus caros amigos, minhas caras amigas, leitores da Gazeta do Paraná, internautas do nosso podcast, do nosso site, o Ponto G, volto aqui nesse momento para retomar aquela questão da dilapidação do patrimônio público do Paraná. E quero começar falando da Sanepar. Sanepar, essa empresa pública que foi criada com o objetivo de resolver os problemas de saneamento e de fornecimento de água tratada a toda a população paranaense. Vejam que a Sanepar é uma empresa que, apesar dos pesares, apesar da sua disfarçada terceirização que está ocorrendo há quase 40 anos, ela se mantém prestando serviços ao povo do Paraná de uma forma elogiável. Mas a empresa, porque muitas das suas diretorias lutaram, trabalharam contra os interesses do Paraná e, consequentemente, da empresa. Vejam, recentemente, há poucos meses atrás, assumiu um novo presidente da Sanepar. Ele é o Dr. Wilson Blay, que anteriormente, nesse governo atual aí, era diretor e presidiu por muitos anos o BRDE. E a sua capacidade transformou o BRDE em um banco exemplar e também digno de elogios e de agradecimentos da economia do Paraná e do sul do país, porque ela em muito foi beneficiada, impulsionada pela ação do BRDE, principalmente quando presidido, dirigido pelo Wilson Blay. Aí o governador atual houve por bem fazer um remanejamento nas empresas públicas do Paraná, na sua diretoria, e levou o Blay do BRDE para a Sanepar. Ele assumiu alguns meses atrás, pouco tempo. Mas digo uma coisa para vocês. Assumiu uma bronca terrível, enorme, um tremendo pepino, que ele dedica-se dia e noite, e eu repito aqui, dia e noite, porque ele não dorme. Ele corre o Paraná para sanar os inúmeros problemas que ocorrem hoje, como, por exemplo, de falta d'água, de saneamento e por aí afora. Estão estourando na gestão dele. Aliás, isso já vinham ali do outro presidente. Curitiba, todos os dias, não tem um, tem vários bairros, regiões com falta d'água. E a justificativa é sempre a mesma. Precisamos substituir o equipamento, precisamos de reformas, precisamos, enfim, atuar nas linhas de transmissão de água, no sistema de captação de esgotos, porque eles não estão dando conta das necessidades. Sabem por que isso? Porque a Sanepar, lá há quase 40 anos atrás, quando entregaram o Banestado para o Itaú, deram de presente, ainda não satisfeitos de darem o Banestado de presente para o Itaú, ainda deram mais quase 2 bilhões de reais de créditos tributários para o Itaú. Quer dizer, o Itaú ganhou o Banestado e também levou de presente mais 2 bilhões de reais. Isso o governo do Paraná deu para o Itaú. E o Itaú agora recentemente, na venda da Copel, ainda apropriou-se de 500 milhões de reais, produto da venda da Copel, dizendo que era um haver que tinha ainda do tempo do Banestado. Quando eu falo para vocês, meus caros internautas, minhas caras amigas, que o Brasil é dominado por quadrilhas, por picaretas, esse é um exemplo.
O Itaú faz parte da quadrilha dos bancos no país. Imagine, um país do tamanho do Brasil tem 5 bancos apenas. Cobram o juro que querem, pintam e bordam na economia do país, em detrimento da população, das necessidades da população e dos governos inoperantes que ou são cúmplices ou estão de braços cruzados, não desejando agir. Mas vamos voltar à Sanepar. Muito bem. A Sanepar todos os dias tem que encarar problemas em todos os municípios do Paraná. E o que acontece? O atual presidente, que é competente, sério, dedicado, corre ao Paraná dia e noite, ele mesmo, na condição de presidente da empresa, administrando localmente os problemas para que eles tenham soluções imediatas. Porque, afinal de contas, a falta d'água, a água é um bem tamanho que, na sua falta, causa problema de sobrevivência. E por isso eu quero elogiar o presidente da Sanepar. Quero elogiar porque ele não fica em Curitiba, sentado no seu gabinete administrando de longe, administrando pelo celular ou pela internet. Não. Ele vai, identifica o problema, determina providências e cobra urgência na solução. Mas, na verdade, a Sanepar, lá há 40 anos atrás, iniciou-se o seu processo disfarçado de terceirização. E venderam, eu digo aqui entre aspas, porque até hoje, embora a Gazeta do Paraná, nesses 40 anos, tenha insistindo, querendo cópia do processo, até hoje nos foi negado. Quer dizer, eles têm que escolher, porque diante desse fato, só me cabe dizer que foi uma bandalheira. Passaram 30%, é o que nos dizem, é o que o pessoal da Sanepar nos fala, 30% da companhia para Andrade Gutierrez. De novo, Andrade Gutierrez. Aquela mesma que mandou um diretor dela aqui, há 40 anos atrás, formatar o processo de pedagiamento das rodovias do Estado. A mesma. Ficou com 30% da Sanepar. Muito bem. Nesses 40 anos, ocorre que a pressão deles é enorme por lucros. Eles querem saber de lucro. Eles não querem saber se está faltando água para a população, se a população está correndo risco de vida, inclusive, por não ter saneamento. Eles não querem saber. Eles querem saber de lucro, dinheiro no caixa deles. E para isso o que acontece? Não trabalham de nenhuma forma para resolver definitivamente problemas crônicos que estão aí. Não substituem equipamentos, não planejam nada visando melhorar as condições de fornecimento de água, de captação de esgoto sanitário. Nada disso. Eles querem ver ali números. Quanto é que está dando de lucro? Mas não está dando tanto lucro porque tem que comprar equipamentos, tem que reformar, tem que investir para dar água à população, para captar esgotos sanitários, que diminuem o risco em cima das pessoas. Não, nada disso. Eles não querem saber disso. Diminui, não investe em coisa nenhuma dessas, porque nós queremos lucro. Estão entendendo, meus amigos e minhas amigas? Esse é o problema da Sanepar, que se repete pelo Brasil afora, aqui no Paraná também. Copel é idêntico. Venderam a Copel. Aí quem assumiu a Copel lá, diz, olha aqui, não tem mais investimento em redes, não tem mais substituições, não tem mais nada. É lucro, nós queremos lucro. Quem faz isto são governos criminosos. Criminosos. Estão atentando contra a saúde da população. Não é só contra a necessidade da população, é contra a saúde das pessoas. As pessoas estão morrendo por endemias, por contaminação, por vírus, por falta de saneamento, por falta de água tratada.
Mas no Paraná ainda há que se fazer também uma menção de que a Sanepar tem atendido, na medida do possível, e sempre que supera os problemas decorrentes do sócio, que é lucro, a Sanepar tem investido. Mas hoje acontece que há necessidade de substituição dos equipamentos. Há uma necessidade premente. E essa é a grande dificuldade. Curitiba é isso. Em Curitiba, por exemplo, as redes são as mais antigas do Paraná. E elas precisam ser substituídas. Precisam ser trocadas. Por isso que em Curitiba, todos os dias, uma imensa gama da população curitibana fica sem água. E o que é pior, em grande parte da capital ainda falta a captação de esgotos sanitários. Investimento? Investimento o mínimo possível, porque o sócio privado quer lucro. E daí, de repente, acontece o seguinte: o poder deles é tão grande que eles acabam indicando e fazendo com que o governo nomeie diretores da empresa que sejam da confiança deles. Gente que foi colocada lá para fazer o jogo deles, para fazer a empresa gerar lucros em detrimento do risco que a população está correndo, pela falta de água, pela falta de saneamento, captação de esgotos. Isso é um risco enorme. Agora, nessa atual gestão, parece que o atual presidente não aceita esse tipo de coisa. E ele está determinado a encarar o problema e tentar resolver em tudo aquilo que ele puder resolver. Por isso, o Blay merece os nossos elogios. Merece que a população preste atenção na administração dele, porque ele está voltado para o interesse da população. E tem uma coisa a mais. Essa questão de deixar o sócio privado determinar o que a empresa deve ou não fazer pode causar um enorme problema também para o governo do estado, que ainda detém o controle da Sanepar. Ao contrário da Copel, a Copel já foi entregue, já foi vendida como foi o Banestado. Deram para o Itaú. A Copel até hoje não contaram o que aconteceu. Até hoje não apareceu o tal comprador da Copel, dentre os centenas que iam aparecer, e na hora lá naquela picaretagem da Bolsa de São Paulo só apareceu um, o Tanuri. Tudo acertadinho. Não contaram. Assim como também não estão contando aonde foi aplicado, aonde está o dinheiro da venda da Copel. Aonde está o dinheiro? Puseram aonde? Mas voltemos à Sanepar. Bom, o que acontece com a Sanepar é que, ao contrário da Copel, a Sanepar é uma concessionária dos municípios, porque o serviço de fornecimento de água tratada e captação de esgotos sanitários, o serviço de saneamento do município, é do município, que cede a Sanepar mediante concessão. Concessões essas que vão aí 20 anos, 30 anos, mas elas vencem e têm que ser renovadas. E os municípios, corretamente, eu quero dizer aqui corretamente, cobram um ágio na renovação dos contratos. A Sanepar tem que pagar. Paga para renovar o contrato, para obter o serviço por mais 20, 30 anos, seja lá quanto for. O que acontece? E eu quero perguntar aqui para deputados, para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público. Quero fazer essa pergunta aqui. Por acaso, os municípios foram consultados, eles que são os detentores do serviço que eles concedem à Sanepar. Os municípios foram consultados sobre a venda da participação de empresas privadas na Sanepar?
Vamos, qualquer município do Paraná, qualquer um, que a Sanepar seja concessionária do serviço de captação de água e esgotos sanitários. De fornecimento de água, aliás, e captação de esgotos sanitários. Tomemos qualquer município. E vamos perguntar para o prefeito, para a Câmara Municipal lá, se eles foram consultados pelo governo do estado em razão da venda de parte da Sanepar para empresas privadas. Nada disso aconteceu, meus amigos. Nada disso. Não vai ter nenhum município no estado que vai dizer, não, nós fomos consultados, a Câmara Municipal votou uma autorização. Negativo, nada. Fazem no atropelo. E as consequências disso recaem sobre a população. Falta de água, falta de rede de esgotos, captação de esgotos sanitários, risco de vida, contaminação e por aí afora. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês que eu tinha prometido que iria começar a contar essa história da dilapidação do patrimônio público do Paraná. A Sanepar, fora aquela terceirização de 40 anos atrás, que eu acabei de mencionar para vocês, ela disfarçadamente, ao longo dos anos, está terceirizando. Tem uma baita de uma sacanagem que foi feita anos atrás com um consórcio de picaretas, cujos participantes condenados pela justiça, proibidos de contratar com o poder público, se escondem atrás de um novo CNPJ, de um consórcio que eles montam aí. E este consórcio fez um contrato com a Sanepar para executar aquela rede de ampliação de água e esgoto lá no litoral. Essa história é uma história comprida e hoje eu tenho pouco tempo. Mas eu volto aqui para contar para vocês em detalhes, porque os detalhes que eu vou contar para vocês, me foram dados por um diretor da Sanepar. Me mostrou a documentação, as contas, o valor despendido lá e o quanto a Sanepar paga de aluguel dos equipamentos que ela mesma financiou. Veja o tamanho da roubalheira, o tamanho da bandalheira. E agora o serviço lá está pronto, com problemas, faltando água lá, matinhos, faltando água. Faltando a rede de esgotos e captação de esgotos sanitários, tá? Em grande parte lá. Mas, no entanto, há mais ou menos 4 anos atrás, os picaretas do consórcio já recebiam da Sanepar, depois que terminaram a obra bancada pela Sanepar? Não, obra bancada pelo BRDE, pelo BNDES, pela Caixa Econômica, mas com garantia de um contrato da Sanepar com os picaretas. Há 4 anos atrás, mais ou menos, R$2.800.000 por mês, com correção monetária mensal, com juro mensal, com um bando de porcarias e ilegalidades que eles colocam no contrato e que são aceitos pelos governantes. Porque, é claro, vocês sabem o que acontece, né? Vocês sabem o que acontece. Propina corre solta. Obrigado, meus amigos. Até uma próxima oportunidade.